Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, com alegria me dirijo a você mais uma vez, nessa segunda-feira, da quarta semana da Páscoa. O Senhor nos concede a graça de um novo dia, a graça de recomeçar. Nós queremos então nos colocar diante da sua presença, iluminados pela palavra da vida, buscarmos a inspiração para o nosso caminhar ao longo deste dia. Vamos rezar a oração que a liturgia nos propõe para esta segunda-feira. Ó Deus, luz perfeita dos bem-aventurados, que nos concedeste celebrar aqui na terra os mistérios pascais, fazei, nós os pedimos, que nos alegremos pelos séculos eternos com a plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra que a liturgia nos propõe, que está no evangelista João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, ontem nós celebrávamos o quarto domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo do Bom Pastor, porque a liturgia sempre nos apresenta nesse quarto domingo a figura de Cristo, Bom Pastor, essa figura do pastor como aquele que cuida das ovelhas e que chega a arriscar a sua vida pelo bem das ovelhas, sempre foi aplicada à figura de Jesus ressuscitado, porque o Senhor ressuscitado, que também passou pela morte e nos concedeu a graça de participar da vida definitiva. Então é aquele que se doa a nós para que nós tenhamos vida. Então é com essa imagem do pastor que nós abrimos então esta semana, esta quarta semana do tempo comum, e a liturgia de hoje continua nos educando, nos catequizando, para que a gente possa assimilar sempre mais essa figura tão rica. Então, no texto que nós escutamos, Jesus vai dizer que ele é a porta, porta pela qual as ovelhas passam. Então, ele atribui para si justamente o fato dele ser o portal verdadeiro, né? Essa passagem autêntica pelo qual as ovelhas realmente podem passar a fim de obter a vida, e vai dizer que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e assaltantes, no sentido de que eles não são capazes de conceder a vida verdadeira, só Jesus é capaz de conferir esta vida. Então, para acessar a vida definitiva, nós precisamos passar pela porta que é Jesus. Não há outro caminho, não há outro lugar, mas apenas esta porta para nós. E Jesus também vai dizer que as ovelhas,
elas escutam a voz, elas reconhecem a voz do pastor. O pastor conhece cada uma das suas ovelhas, as chama pelo nome. E a missão do pastor é justamente conduzi-las, né? Fazê-las passar por esta porta, ou seja, fazer com que elas experimentem já aqui e agora esta vida definitiva que um dia nós esperamos viver plenamente, né? Na comunhão trinitária. Então a gente percebe que há entre as ovelhas e o pastor uma relação de intimidade, de confiança. Elas não vão com outros que elas desconhecem, mas elas vão com um pastor que elas conhecem a voz, que elas conhecem o jeito de ser. Então, meus irmãos, nesse tempo pascal nós somos convidados a escutar novamente a voz de Cristo Bom Pastor, que a gente siga a sua voz, que a gente siga a sua palavra, que não nos deixemos iludir por outras propostas, por outras figuras que nós acabamos elegendo como pastores da nossa vida, situações, mas que realmente seja Jesus o único a apacentar a nossa vida, o único a conduzir-nos verdadeiramente para os prados verdejantes, né? Para esta comunhão plena com Deus Pai. E ao mesmo tempo, Jesus nos ensina que nós também somos pastores e pastoras. Quem passa pela porta que é Jesus também se torna pastor. Então, todos nós cristãos batizados participamos dessa missão de Cristo, bom pastor. De nós é pedido que tenhamos também o cuidado com o nosso irmão, que a gente também seja capaz dessa entrega, seja capaz dessa doação de vida, seja capaz de realmente conduzir os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão mais distantes da fonte da vida, justamente para que possam experimentar novamente a vida que é Jesus. Então, que nós possamos pedir a Jesus, bom pastor, que sejamos verdadeiramente pastores, que cuidemos daqueles que Deus colocou no nosso caminho. Que você tenha um ótimo dia, repleto da paz e da graça de Deus, e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.